Graça e paz, que o Senhor nos abençoe. Mais um dia para refletirmos sobre a Bíblia, a palavra de Deus. E antes de começarmos, quero ler o Salmo 102, 17. Responderá às orações dos desamparados, e as suas súplicas não desprezará. Então o Salmo 102, 17 diz que Deus responderá às orações dos desamparados, e a súplica não desprezará. Deus não despreza as nossas orações. Hoje nós vamos falar sobre desprezo. É um assunto que a gente sempre está falando. Então que Deus, Ele não só despreza a nossa dor, quanto a nossa alegria também. Você que está alegre pelo seu dia de aniversário, ou por ter conseguido um emprego, alguma coisa boa. E você que está triste também, que Deus também desampara. Vamos orar pela família, que Deus abençoe a sua família. Tudo que a gente fala relaciona a família, né? Ele fala em saúde, a gente pensa na família. A gente fala em trabalho, emprego, na área financeira. Os que são doentes, tanto físico como doenças mentais e doenças de comportamentos, que são os vícios e tudo, que o Senhor nos abençoe. Os que têm limitações físicas, orar pelas instituições, pelas igrejas, pela nação, pelo mundo. A Bíblia diz para orar para todos, né? Que Deus responda a sua oração, qual for o seu problema, qual for a sua área. Deus não te desampara. Deus não te despreza. A gente não pode perder essa fé, porque as lutas não acabam. E que Deus nos abençoe nessa pandemia, que logo ache essa cura. Né? Já estou vendo as notícias aí da animadora, que já está surgindo alguns remédios, algumas vacinas. Logo a gente vai levar a vida normal, reunindo e tudo. Quero orar por você. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço pelas bênçãos, pelas misericórdias. E quero te pedir para aqueles que estão sofrendo, que precisam de um milagre, precisa de uma bênção em sua vida. O Senhor é um Deus bom que não despreza e não desampara. Que haja fé e haja esperança e que as suas orações, Senhor, que as nossas orações sejam respondidas em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Lê o Salmo, 2 Samuel 6,16, por favor. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Amém. Você já conheceu alguém que você já conviveu e tem um passado com ela e ela te despreza? Você a procura? Você dá seu telefone, ela não liga. Você dá o WhatsApp, ela não responde. Alguém que você está passando em algum lugar, ele faz de conta que não te viu. Né? Esse é um tema sobre desprezo que a gente vai estar sempre vendo aqui. Porque é uma coisa que a gente todo dia está convivendo. E a Bíblia fala muito dele. E nós vamos ver o que aconteceu exatamente em relação a Mical, esposa de Davi e Davi. Houve um relacionamento de desprezo. Né? Eu gosto sempre, quando eu vou falar sobre desprezo, eu sempre digo isso. Você acostuma com tudo, menos com desprezo. Você acostuma com comida ruim, com desconforto, lugar ruim, com frio, com calor. Mas alguém fazer de você, ignorar você, isso é uma coisa que dói demais. Daí nós vamos ver isso aí. Dói muito. E parece que a gente está sempre vivendo isso, né? Ou a gente despreza, ou a gente é desprezado. O tema da nossa homilia é o desprezo de Mical. Vamos falar junto? O desprezo de Mical. Para a gente entender mais profundo, a gente não sendo sucinto, porque é uma história longa, vamos entender o que é a vida, como foi a vida de Davi, como foi a vida de Mical e qual foi o relacionamento que eles tiveram entre si. E qual o resultado
que ocorreu, que a gente viu aqui, que Mical fez. Davi era de uma família humilde, morava em Belém, tinha 7 irmãos, e ele era o mais novo, ele que cuidava das ovelhas. Né? Cuidar de ovelha é o trabalho humilde para criança, né? Não é um trabalho nobre. Então, e ele intercalava, às vezes ele tocava harpa para Saul, porque Saul ficava endemoniado, voltava, cuidava das ovelhas e ficava nesse caminho. E ele já tinha matado um urso e um leão para defender essas ovelhas. Ele era hábil com a funda, que era, né, um cordão com couro no meio e uma pedra que soltava. Ele levava alimento para os irmãos dele na guerra, tinha 2 irmãos na guerra, ele levava, então ele tinha um relacionamento de muito trabalho. E nesse de levar alimento para os irmãos dele, ele enfrenta o gigante Golias, mata o gigante Golias, e a partir disso Saul passa a persegui-lo, o pai de Mical. Passa a persegui-lo, então ele forma um pequeno exército, e a vida dele é ser fugitivo. Então nesse período de fugitivo, ele foi desamparado por alguns, que ele pediu ajuda para o exército, ele desprezou ele. E ele teve momentos de extrema angústia, foi a vida dele. Saul morre ali nos meados dos 30 anos dele, ele já fazia mais de 30, ele é aclamado rei de Judá, depois a toda a nação de Israel, o reino do norte, aclama o rei. Então Abner era um que ele confiava muito, que ele esperava dele, morreu assassinado. Então Davi teve uma vida muito intensa. E não foi fácil a vida para Davi. Agora a vida de Mical. Primeiro, o pai dela, antes de ser rei, já era de uma família conceituada. Porque ele tinha empregados, ele tinha animais, né? Davi era de Belém, uma cidade muito pequena, ele era da tribo de Benjamim. Então Saul já tinha um conceito. E ele vai se tornar rei de Israel, sem luta, sem sacrifício, sem sofrimento, porque Deus o escolhe, que o povo queria um rei. E Mical não era uma filha mais velha, era uma das filhas não mais velha. E Mical sempre foi dentro do palácio. Quando ela nasceu, o pai já era rei. Então Mical, essa vida de cuidar de ovelha, essa vida do campo e de passar dificuldade, ela não passou por isso. Ela sempre foi nova. Né? A vida dela foi bem... E ela casou com Davi, depois o pai dela deu para outro, ela casou provavelmente com um nobre, depois ela volta para Davi. Quando ela volta para Davi, Davi é rei. Quando ela casou com Davi, Davi era guerreiro de Saul. Quer dizer, ela foi filha de rei e casada com o rei. Né? Ela não sabe o que é quando diz assim, a pobreza, né? A gente vai entender, eu estou falando isso para a gente entender mas culturalmente, porque a cultura é muito importante. Eu lembro sempre um sujeito falar isso. O evangelho é a base da cultura. Esses dias o sujeito mandou um vídeo e tinha um velhinho dançando, e ele dançava sozinho, fazia assim, tocava o pé para cá. E eu confesso que me deu uma grande antipatia. E eu falei assim, pai, por que ficar pulando, jogando bumbum para trás e fazendo isso e tal? Exatamente isso que Mical pensou de Davi. Isso é cultural, aquilo para ele era importante dançar, aquilo é sadio, aquilo é ótimo. Mas a gente é criado numa cultura que não faz isso e a gente acha que é ridículo o que faz. E lembrando disso que eu tive assim, eu falei, gente, eu estou errado. Porque, às vezes, teve um caso uma vez, não, depois eu conto esse caso. Né? Agora vamos falar a relação de Davi com Mical. Eles tiveram uma história muito intensa os dois juntos. Por exemplo, quando Davi matou Golias, o gigante Golias, Saul prometeu que ia dar sua filha, não fala qual filha,
e riqueza para ele, quem matasse Golias. Davi matou, Saul não deu nem riqueza, nem a filha de casamento, mas deu uma grande perseguição a Davi. E quando ele pegou a filha mais velha dele, que provavelmente seria a esposa de Davi, ele deu em casamento a outro. E Saul ficou sabendo o quê? Que Mical gostava muito de Davi. E ele falou assim, opa, uma boa estratégia. Boa estratégia. Eu vou ficar livre desse camarada. Falou assim, chamou Davi e falou, Davi, vem cá, vamos conversar. Se você me der 10 prepúcios de filisteus, né, era uma parte do corpo que eles cortavam, alguns falam pênis, outra a parte pequenininha, cada um fala, né? Se você trazer 100 provas, né, que matou 100 filisteus para mim, você casa com Mical. Davi falou, não, tudo bem, isso é moleza. Davi trouxe 200 prepúcios. Ele matou 200 filisteus. Saul pensava, poxa, ele vai lutar com os filisteus, vão matar ele, eu fico livre dele. Ao contrário, ele matou 200. E Saul falou, agora eu sou obrigado a dar a filha. Porque ele não é fraco não, né? Não é fraco não. E não era mesmo. Casou. Então, certa ocasião, Mical ficou sabendo que Saul ia matar Davi. Ela chegou correndo e avisou, ó, dessa janela se salva que meu pai vem te matar. E ela desceu por uma janela, pegou na cama dele, pôs uma estátua e cobriu com as cobertas da época. Ao que chegou, era estátua e Saul ficou muito bravo, ela salvou. A gente está vendo aí, já tem uma história. Aí Saul, próprio pirraçar, que era inimigo de Davi, ele pega e dá Mical em casamento a outro homem. Não vou falar o nome, não, tem anotado aqui, que também a Paute, outro dá outro nome, vamos lá, Paute. E nesse período que ele dá ela em casamento a outro, Davi é fugitivo de Saul. Então Saul se torna rei, e as outras tribos o aclamam rei, e quando ele era só rei de Judá, ele recebeu uma proposta de Abner. Abner falou assim, ó, faça um pacto comigo que eu te ajudo a unir as nações, tanto o reino do norte para você. E Davi falou assim, não, eu faço um pacto, com uma condição. Qual que é? Antes de você aparecer na minha frente, você traga Mical, né? Então você vai me devolver Mical. Aí ele mandou um recado para Isbosete, que era o filho de Saul, irmão de Mical, e falou assim, ó, eu quero Mical de volta. O rei, tudo bem, ele não ia criar caso com isso. Devolveu Mical para Davi. E Abner, que era o comandante, foi buscá-lo. O marido dela foi chorando atrás. Antigamente não tinha lei, né? O rei mandava, obedecia, né? Era uma cultura diferente um pouco. E um pouco, não muito. E assim foi o relacionamento. Então, a gente vê o que foi a vida de Saul, o que foi a vida de Mical, o relacionamento dele. Então, eles tinham toda uma história. Então, pelo que a gente vê, Mical não foi barato para Davi. Matou 200 filisteus. Num acordo que ele fez, a primeira coisa que ele exigiu ela de volta, né? E Mical dizia que Mical amava Davi. E é muito difícil você entender o que aconteceu, que nós vamos ver agora. 2 Samuel 6, de 12 a 23, eu cortei as partes, pus só as partes principais. Aí lê para nós. Então, tá meio difícil ler, porque... Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Mical observava de uma janela e ela o desprezou em seu coração. Mical saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos como um homem vulgar?
Davi disse: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele. E me rebaixarei ainda mais, mas serei honrado por essas escravas. E até o dia de sua morte, Mical jamais teve filhos. Amém. Fim do romance. Eu não gostei desse fim, não. Legal, o pessoal assiste algum romance e não termina bem, né? Não gostei do fim, né? Assim, se uma novela não terminar o mocinho com a mocinha, não gostei do fim, né? Sempre termina. E o que aconteceu? Davi, que a gente leu na história anterior, ele consegue, com muita dificuldade, levar a Arca da Aliança para Jerusalém. E ele, o que ele faz? Ele tira sua roupa de rei, veste o colete sacerdotal, que é um linho branco sem manga, e dança junto com o povo. A alegria dele era muita. Ele deu presente para todo mundo, abençoou todo mundo, foi abençoar. E Mical, em vez de participar, ela ficou da janela observando. Eu creio que ela observava e fazia assim, não, dá conta. Né? Devia fazer assim, né? Na nossa cultura, ela falava, não acredito. E ela observando aquilo, ela achou ridículo aquela pessoa. Poxa, meu marido é ridículo. E ela, no coração dela, ela desprezou Davi. Poxa, eu queria casar com um homem nobre, rei. Eu estou vendo um sujeito lá vestido de sacerdote, sem roupa de rei, dançando no meio do povo. A Bíblia fala que ela desprezou no seu coração. E a hora que ela desprezou todo mundo e foi abençoar a sua casa, que ele estava muito feliz, e ela, o que ela fez? Ela chamou a atenção. Bonito, né? Rei, tira a roupa de rei e fica lá dançando perto das escravas lá, que papelão. E Davi diz assim, eu fui escolhido rei, e não um da sua família, nem seu pai, e ninguém da sua família foi escolhido, eu que fui. Eu me rebaixei para as escravas, e vou rebaixar mais, mas eu sou amado pelos meus súditos. Tipo assim, seu pai não era. Saul era detestado. O exército que o Davi tinha era de pessoas que abandonaram Saul porque não estava satisfeito e anexaram ao exército dele. Ele era amado. Ele era um homem que estava junto com as pessoas, era sensível. E Davi fica muito mais magoado com ela. E a Bíblia diz que ela nunca mais teve filhos. Quer dizer, ele nunca mais coabitou com ela. Então ela desprezou Davi o desprezou. É uma coisa triste, mas natural, não é? Você encontra uma pessoa, ele faz de conta que não te viu, não te responde, automaticamente o relacionamento acaba. Há pessoas que são sensíveis. Há pessoas que são extremamente insensíveis com quem está alegre ou com quem está triste. Ele vive o mundo dele. Jesus dizia assim em Lucas 31, 32, que a quem ele compararia aquela geração, aquele povo dele? É como uma pessoa que tocasse flauta. Música alegre, a pessoa não dançava. Música triste, ninguém chorava. Eram insensíveis. Era uma pessoa que não estava nem aí. E ele ia comparar isso. Jesus já dizia isso. A falta de afinidade. Jesus, quando nós pegamos a história de Jesus, nós vamos ver que Jesus teve um relacionamento com nós. Ele tem um passado. Lê Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Então nós sabemos que nós não podemos desprezar Jesus, porque nós sabemos que ele tem um passado em relação a nós. Nós sendo maus, fazendo coisas más, sendo egoísta, ele morreu por nós, né? Ele morreu por nós. Então,
Então Jesus, ele sempre está dizendo assim, olha, eu tenho um passado com você, eu não sou uma pessoa qualquer, por que você me despreza? Por que você não pode tirar um tempo para ler a Bíblia, para meditar ou escutar uma coisa? Por que você me ignora? Eu não sou um qualquer, como fosse Davi falasse para Mical, Mical, você me custou muito caro, eu matei 200 filisteus. Mical, porque você me despreza por causa de uma dança, Mical, você não está vendo que eu estou tão feliz, tanto foi difícil trazer essa arca, Mical. Mical, quando eu fui rei de Israel, antes de ser rei de todo Israel, a primeira condição que eu pedi foi que você voltasse de volta para mim, Mical. Você é muito importante para mim, porque você me despreza. Assim Jesus está sempre dizendo, porque você me despreza, sabe que eu sempre respondo às suas orações. Eu sempre estou trazendo uma esperança e você me ignora. Qualquer noticiário, qualquer filmezinho, qualquer festa, nós estamos prontos aí. Mas quando é para Jesus, nós achamos que não precisa. A Bíblia, Jesus vai dizer o seguinte, ele diz assim em Lucas 2:26, se alguém envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando ver a sua glória e na glória dos pais e dos seus santos anjos. Então quando Jesus vier, aquele que se envergonhou dele, ele vai envergonhar. Triste, não? Então a passagem da Bíblia sempre deixa assim, apartai vós de mim, não vos conheço. Pensa se Jesus disse isso para nós, eu não vos conheço, como é. Eu lembro, um colega meu, quando eu morava trabalhando no interior, ele era do Paraná, e ele falou assim, eu vou contar uma história para você. Eu acho que ele sempre lembrava que ele precisava falar isso. Eu falei assim, qual é a história? Eu tinha um colega de faculdade, e esse colega casou. Mas ele era tão meu amigo que eu nem esperei convite dele. Eu fui mais outro amigo. Cheguei lá, veio o organizador da festa lá, o anfitrião, sei lá como chama, e falou para ele sair. Falou, vocês podiam sair da festa porque vocês não foram convidados. Ele passou a vida inteira moendo aquilo. Eu conhecia pouco ele. E ele falou assim, vou te contar um caso aqui. Eu acho que ele pensa isso até hoje, a humilhação que ele passou. Ser desprezado é uma coisa muito triste. Que nós não desprezemos ao outro. Eu não quero desprezar ninguém, pior que seja. Seja o bandido, o ladrão, o assassino. Eu não quero nunca estar alegre com a morte do pior sujeito que seja. Eu peço a Deus que não deixe a gente desprezar aquele senhor que estava dançando, que é de outra cultura, que gosta de música que você acha que não presta. As pessoas são diferentes, deixa elas se alegrarem, deixa elas agirem do jeito que elas querem. A gente precisa ter afinidade e amar as pessoas. Deixa eu ler a conclusão. Com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiver medido, vos tornarão a medir. Mateus 7:12. Se nós desprezarmos o outro, nós seremos desprezados. Foi o que aconteceu com Mical. Ela desprezou Davi. Davi o desprezou. Se nós desprezarmos Jesus, Jesus nos desprezará. É uma coisa natural. Amém? Amém. Mical foi desprezada pelo rei Davi, porque desprezou, não levando o passado que eles tiveram. Se nós não desprezarmos a Jesus, levando em conta o que ele fez por nós, não seremos desprezados por ele. Amém? Eu tenho desprezado os meus amigos em Jesus? É bom fazer uma reflexão. Você gosta de ser desprezado? Alguém fazer de conta que não te viu? Não te convidar para alguma coisa? Você não gosta, eu não gosto. Então vamos procurar não fazer isso. Amém? Vamos lá, vamos fazer oração junto aqui. Hoje nós vamos mudar um pouco. Fazer o Pai Nosso e a bênção final. Vamos fazer? Não, primeiro é oração. É a oração. Pai, vamos lá. Pai de amor,
em nome do teu Filho Jesus. Obrigado por não me desprezar, enviando o seu Filho ao mundo para morrer em meu lugar. Não permita que eu despreze a ti e a quem me ama, para que também eu seja desprezado. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar ao Pai Nosso? Venha para cá. Os companheiros, crianças. Rafinha, orar. Oramos? Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que o Senhor abençoe a cada um e até a próxima, em nome de Jesus. E amém. Amém.